Graça e paz, povo abençoado. É com muita alegria que nós estamos dando início ao nosso terceiro episódio do podcast da Igreja Fé e Milagres. E nessa atmosfera de unção, hoje eu tenho uma convidada muito especial, uma pessoa que mora no coração de Deus, Lilian Vieira da Silva Gonçalves, professora com formação em letras, psicopedagoga, uma grande mulher de Deus, casada com o William Gonçalves e mãe do lindo João Gabriel. E nesta mesma alegria, eu quero dar boas-vindas a você, Lília. Que prazer receber você no nosso estúdio para glorificar a Deus juntamente comigo e juntamente com tantas pessoas que hoje vai ter o privilégio de conhecer a sua história. Seja muito bem-vinda e que Deus te abençoe. Obrigada, pastor Lélio. Obrigada, pessoal. É muita alegria que eu estou aqui hoje. É uma honra para mim estar aqui, para poder falar aqui um pouquinho da minha história. Com muita alegria eu estou aqui. Lília, e o nosso podcast ele tem como finalidade glorificar a Deus. Depois de 15 anos de igreja, ou quase 15 anos agora, muitas pessoas falam assim: pastor, eu acho que vocês deveriam falar mais, transmitir ao vivo os cultos. E eu sempre tive assim muita dificuldade em transmitir um culto ao vivo. Transmitimos na época da pandemia, mas naquele tempo não tínhamos uma boa estrutura de câmeras. E hoje, para a glória de Deus, nós temos o entendimento da importância do podcast e muito mais entendimento da importância de estar levando a todas as pessoas aquilo que Jesus tem feito em nosso meio. E a sua vida, ela é uma fonte de inspiração. Por esse motivo você está aqui, porque há alguns anos atrás, me falha a memória quantos anos nós já estamos caminhando junto, nós conhecemos uma Lília Vieira, que chegou na igreja com uma caminhada, e essa caminhada foi se estendendo e estreitando no relacionamento com Deus. E hoje na minha frente uma grande mulher de Deus, uma obreira que nós temos, uma líder que a igreja tem, e nós vamos começar esse bate-papo conhecendo a sua história. Quem foi Lília Vieira nesta caminhada até o encontro real com Jesus? Sem cortes, tranquila, com esse sorriso lindo, muito à vontade, você está em casa. Conta para o nosso povo, para o nosso público, quem foi Lília Vieira antes de um encontro com Jesus? Então, quem será? Quem é esta? Quem é esta que vos fala? Antes, do meu encontro com o Senhor, eu não tinha aqui essa aparência aqui, né? O pastor fala esse sorriso, né? Vivi uma vida de muita rebeldia, um pouco assim desobediente, totalmente fora dos planos de Deus. Quando a gente vive uma vida assim, você não tem noção do que é errado, né? Então, vivi uma vida sem eira nem beira. Eu acordava e no outro dia a mesma vida, sem uma perspectiva, né? Fui criada num lar simples, sou filha, única filha mulher dos meus pais, tenho 2 irmãos e eu sou a caçula. O Marquinho e o Luizinho. O Marquinho e o Luizinho, que o pastor conhece desde de adolescentes ali, né? Então, tive uma vida, até então na minha infância, tranquila, fui criada com valores e tudo, mas me perdi na adolescência. Na adolescência, eu vivia... O meu lema era sair e curtir. Era essa a minha vida. Então, um vazio muito grande. Então, eu experimentava esse vazio nas coisas, em lugares. E ali eu me acabava. É muito importante essa fala. Eu quero parar um pouquinho aqui para a gente refletir. Quando você disse assim, eu saí e me perdi. Sim. Esse sair e perdi é uma situação, Lília, que eu já tive o privilégio de conhecer pessoas que se acharam quando se perderam, mas também eu tive experiência de sair e me perder. E a gente não perde da noite para o dia. Sim. Ele é um processo. Você consegue descrever para a gente
como que foi essa Lília, criada em um lar cristão, em um pai maravilhoso que é o seu Vicente, a Dona Erilda, uma mãe fantástica, sua família é linda, e com certeza eles te ensinaram as melhores coisas. Mas o que foi para essa adolescente ou essa jovem Lília Vieira há tempos atrás se perder? Seria uma atração por esse mundo tenebroso que nos oferece tantas propostas, Lília? Sim, pastor. Como o senhor disse aqui, meu pai me criou em cima de valores, né? Eu tinha regras para chegar em casa, horário para chegar, só que eu sempre quebrava as regras daquilo que me era proposto. E eles sempre buscaram me aconselhar ali, da maneira deles, eles me buscavam, me chamavam a minha atenção. Mas ali no momento, quando eu tinha ali por volta de uns 16 anos, eu pedi para mudar ali de escola. Começou aí. Eu mudei ali mais longe de casa e ali eu me envolvi com algumas amizades. Então, naquele momento, naquele período, foi uma influência. E eu gostei daquilo naquele período, né? Uma vida totalmente diferente do que eu fui criada. Mas aquele mundo começou a me atrair. As músicas, os vícios. Então, ali naquele primeiro contato, eu comecei já devagar, dia após dia, um dia experimentando sair com essa rodinha de amigos, né, essas pessoas, e eu comecei a me perder pelas influências. Aos seus 16 anos, então, essa data que foi marcante, podemos dizer assim, Sim. né? Você tinha um entendimento que já era dono das suas próprias escolhas? Você achava, como alguns hoje, adolescentes de hoje ou jovens, acha que os pais já não sabem de nada, que os pais estão ultrapassados e que você tinha uma maturidade, que seus pais eram antigos e que você é que estava... Você pensou isso, Lília, em algum momento? Eu pensei. E tudo que eles falavam para mim, eu não conseguia ver como um cuidado. Eu achava que aquilo ali era a minha fase, que eu deveria viver aquele momento. Que eu deveria viver aquilo, que o pensamento deles era para a época deles, que não caberia para mim ali com aquela idade. Então, eu não conseguia nem pensar no meu amanhã, eu vivia o agora. Eu tinha que fazer ali agora. Então, para mim, os conselhos deles, para mim, era como se não me cabia. Porque eu queria viver, eu queria ser dona do meu nariz, eu queria ter as minhas experiências, que eu achava ali que ia me trazer prazeres, né? Prazeres. Totalmente contrário do que eles me ensinaram. E nós sabemos que, como filhos, quando nós quebramos uma palavra da nossa autoridade, que são os nossos pais, isso nos traz uma consequência. Sim. Então nós acreditamos que aos 16 anos, uma jovem, uma moça, que não conhecia ainda a vida, começou a deparar com as primeiras experiências, podemos dizer assim, negativas, né? De aquela experiência que o seu pai não queria, aquela experiência que a sua mãe não gostaria, mas movida por um desejo ou movida por uma autoridade própria, e também influenciada por alguns amigos que automaticamente deveriam caminhar na mesma proporção de desobediência aos pais que você estava vivendo. A Lília começou então a fazer as suas primeiras escolhas erradas. Você lembra naquele tempo quais foram as suas primeiras escolhas erradas de uma jovem de 16 anos? Lembro sim, pastor. E até pegando um pouco da sua fala e trazendo aqui uma ressalva, sobre as influências, né? Que na verdade já era algo que, como o senhor disse, você atrai aquilo que você está semelhante. Isso. Então esse grupo e a gente tinha a mesma característica, né? Desobediência, aventureiros, rebeldia. Então nós nos atraímos esse grupo, né? E eu lembro assim, pastor, que a minha primeira experiência negativa durante esse processo, né, foi que eu comecei ali eu entrei nos vícios, e o primeiro algo ruim que eu comecei a fazer comigo,
em relação à minha saúde também, né? Não só o meu caráter, porque ali os vícios veio através do cigarro. Então, seu primeiro vício foi o cigarro? Foi o cigarro. Com 16 anos? Com 16 anos. Algo que era para ser só ali. Eu não conseguia nem fumar, pastor. Eu ia fumar um cigarro e aí eu falava, gente, eu não consigo. E eles, não, é só você fazer assim, só pai vem. E aí soltava. Eu não conseguia nem fumar. E eu insisti tanto até eu aprender. E nisso que era para ser só um trago, foram 10 anos de vício. E a princípio escondido dos seus pais? E escondido. Eu comprava o cigarro, né? E não tinha dinheiro. Como é que eu comprava o cigarro? Então ali eu já começava a pegar um dinheiro do meu pai. Para poder... Escondido também. Escondido também, para poder comprar o cigarro. E ali eu comprava o cigarro, levava e escondia nas minhas coisas. E lavava as mãos para chegar em casa e não chegar com cheiro, mas é característico. Minha mãe e meu pai, eles eram atenciosos em relação a isso, eles sabiam que estava acontecendo alguma coisa. Mas todos os dias. E aí, de um cigarro, passou para 5 por dia. De repente, de 5 cigarros, eu já fumava um maço por dia. Uma moça de 16 anos. De 16 anos. E o vício permaneceu somente no cigarro ou você aprofundou também com experiência nas drogas? Eu tive experiência nas drogas. Não tive vício, mas eu experimentou. Experimentei. Graças a Deus que eu não atolei nisso. Eu tive experiências com droga. E como que foi para você viciar no cigarro e falar não para as drogas? Você falou por medo, ou porque você não gostou, ou por temor a Deus, por temor aos seus pais? Como que você pode nos dizer que você conseguiu frear a droga e não conseguiu frear o cigarro? Eu acredito porque, assim, a droga, ela te dá um estado de... Você fica alucinada. E eu passava mal com essa alucinação. Então, naquele momento ali que eu estava usando, pouco tempo depois eu já passava muito mal. Então, aí, o cigarro, ele não me deixava assim. Então, meio que eu falei, não, isso aqui eu não vou querer, não. O cigarro, então, podemos dizer que era um mal inferior. Isso, era menos agressivo, né? Olha, para você ver, menos agressivo foram 10 anos, que eu custei a me libertar também. Mas o vício da droga em si, eu não consegui continuar, graças a Deus, porque eu passava mal com as alucinações. Era muita alucinação, o mundo é diferente, eu não conseguia. E eu falei, não, eu não consigo. A princípio parece que é só uma experiência, né, Lília? É só um trago, isso. É só isso, só aquilo. E depois a pessoa se vê presa, como você, no cigarro, de 16 a 26 anos. Isso. E nós sabemos como faz mal, né? O cigarro, que não é um mal menor. Exatamente. Ele também é um mal. Com certeza. E o cigarro, droga, você também passou pela experiência com as bebidas? Sim, com as bebidas eu passei. Nessa mesma idade? Nessa mesma idade, tudo a partir dessa idade. Aí bebidas quentes, né? Não tive também muito, com a palavra... Não entrei muito também em bebidas... Na compulsão. Isso, na compulsão por bebida. Não, bebidas quentes. Eu fazia mais, era o uso de cerveja, né? Alguma bebida vodka, esse tipo de coisa. Mas eu não aprofundei também nas bebidas. Que infelizmente hoje é um mal que está se tornando comum. Sim. E até muitos pais têm tido prazer de beber com seus filhos. Mas nós sabemos que um dia essa conta chega, né, Lília? Sim. Um dia a conta do vício ela chega. E o que foi para os seus pais saber que a filha é a única deles? Né? Porque eu tenho filhas também, e a gente sabe que o amor de um pai com a filha, o zelo, o carinho, a proteção é muito grande. O que foi para os seus pais saber que a Lilian, uma moça de 16 anos, com toda... projeção de vida para uma vida bem-sucedida, já estava fumando, já estava experimentando drogas e já estava bebendo. Como que foi esse momento de convivência com os seus pais e os seus irmãos? Nossa, esse período, pastor, minha mãe e meus pais sofreram muito, porque a rebeldia era o extremo. Então, uma pessoa quando está nesse nível que eu fiquei, ela não tem contato com os familiares. E eu me isolei.
eu morava dentro de uma mesma casa, sem convivência com os meus familiares, por um período. Então, a Lília ali, da infância até os 14 anos, era uma na convivência com a família. Doce. Isso. Sempre ali, junto com a mãe, com os irmãos, Sim, com o pai. Sim, e dos 16 anos, né? Já virei outra pessoa. Eu era uma pessoa que eu não tinha convivência mesmo, morava na mesma casa, mas eu me isolava, eu não tinha diálogo com eles. E os diálogos que tinha por causa da rebeldia era de muito embate, porque os meus pais precisavam me parar, me corrigir. E ao mesmo tempo, o que eu fazia? Eu batia de frente com aquela situação. Então, eu me isolava, mas era um ambiente muito triste. E você era cobrada por eles disso? Ou você não tinha relacionamento, não tinha interesse de se expor? Porque, na verdade, a gente vive um tempo muito complicado de relacionamento de pais e filhos. Sim. E muitos seres humanos estão vivendo a síndrome de Adão. Quando erra, se esconde. Verdade. E o que era para eles, então, vendo esse comportamento? Havia cobranças dele para com você? Ou eles sofriam calados? Por mais que eles cobravam, você continuava nesse caminho do erro? Como que era isso, Lília? Dos 16 aos 17, quando eu saía de casa e demorava muito para chegar, os meus pais iam atrás de mim. Naquela época não tinha telefone, olha só, o tanto que era mais difícil, internet. Era muito mais difícil ainda para eles saber onde eu estava e o que eu estava fazendo. Então, eles tinham mais ou menos uma noção, né? Porque eu falava, e ainda quando uma pessoa está nesse nível, mentira é algo comum. Então, eu falava que eu ia para um lugar e eu estava em outro. Mas se meu pai me desse um horário para chegar, eu fazia o que eu podia durante aquele momento até eu ir embora para casa. Então, ali era aquele momento assim, eles saíam de casa e iam me procurar, me buscar nos lugares. Por vezes, a minha mãe me achava e me buscava, me colocava de castigo, eu ficava um tempo sem sair. E aí, por vezes, meu pai me corrigia já, né, com vara mesmo. E a Lília não mudava. Eu mudava ali naquele momento, eu sofria e eu ainda, quando a pessoa está errada e nessa fase ali da adolescência, né, você não consegue, a cegueira, eu não tinha dimensão dos erros, pastor, de pecado, de coisa errada, tudo era normal, era como se fosse algo normal. Então eu não conseguia nem ver o sofrimento deles, era algo tão maligno que você consegue enxergar só você mesmo. Você não consegue nem ver para quem que você faz mal. Não conseguia ver que eles estavam sofrendo por isso. Naquele momento você queria o seu bel prazer. Exatamente. Eu que sei, eu que faço, eu que fumo, eu que os drogo, eu que bebo, eu que namoro, eu que faço isso. Exatamente. Com 17 anos. Com 17 anos. E quando você tornou-se adulta com seus 18 anos? Isso aí foi crescendo e você se tornando mais rebelde, ou você começou a ter maturidade? Porque nós sabemos, Lília, que o pecado ele destrói, porém ele é prazeroso. Sim. O pecado ele sempre vem trazendo para nós uma proposta que a nossa carne agrada. Mas Paulo diz aos Romanos, no capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olhando de uma visão paterna para o seu pai, aquilo ali era muito triste. Sim. De uma visão materna, muito triste para sua mãe. Mas olhando de uma filha, encontrando com um mundo de propostas, um mundo de prazeres. O que foi a Lília com os seus 18 anos? Ela continuou descendo o abismo ou ela enxergou que ela tinha que sair desse abismo? Então, nesse período, pastor, ali eu tive um relacionamento, né? Ali aí eu já estava mais... De namoro? De namoro. Ali eu estava já num relacionamento, um namoro, mas as tendências, as situações perigosas continuavam as tendências perigosas. Na minha mente, pelo contrário, diante daquela situação, quando eu fiz 18 anos, porque para a menina, o tão sonhado 15. Uhum.
Depois dos 15, o tão sonhado 18, que representa o quê? No mundo, eu vou fazer tudo que eu quero. E até aquele período eu já tinha feito mesmo. Então, com os 18 anos ali, a minha ficha da responsabilidade, mesmo que eu já trabalhava, mas em relação às situações da mesma vida, de ambientes, de vícios, continuava. A maturidade de falar assim, oh, não, peraí, o que eu estou fazendo? Ainda não tinha chegado nesse período. Eu continuava levando a mesma vida na mesma situação, uma vida ainda baseada na mentira, mesmo nos vícios. Já tinha tido a sua primeira experiência sexual? Sim, nesse período já tinha tido. E naquele tempo, a turma dos adolescentes ainda eram seus amigos ou a turma da maioridade já eram outros amigos? Nesse período, meus pais tentaram várias intervenções comigo. Tirar de ambientes, colocar em outro ambiente, mas a gente sempre tinha contato, porque o problema não era só o ambiente e as pessoas, o problema era a Lília, né? Então, naquele período ainda tinha contato com pessoas que caminhavam comigo ali, e só que ambientes, como que eu posso dizer, pastor, me perdi na pergunta. Era a mesma situação que perdurava, entendeu? Mesmo nas minhas companhias e nas situações que a gente vivia, era o mesmo contexto. Mas novas pessoas foram chegando? Mais pessoas foram chegando. Umas permaneciam e outras pessoas iam chegando. E neste período, pastor, infelizmente, muitas pessoas que começaram a caminhar conosco não estão mais entre nós. Morreram? Morreram. Devido a escolhas? Escolhas. Mortes, às vezes, trágicas. Mortes trágicas. Muitos colegas, foram muitos. Que eu me lembro, daqui na memória agora, só aqui foram 3. Que morreram? Que morreram jovens. Teve algum que passou por clínica de recuperação? Teve. Prisões? Teve. Nós sabemos, Lília, que a Bíblia diz que o mundo já está no maligno. Sim. O mundo, ele tem muitas propostas para nos oferecer. Por isso que nós devemos estar centrados. E esta palavra só é muito importante para todos os pais e também para todos os filhos que estão nos assistindo agora. Porque tem muitos filhos que acham que já é dono das suas próprias decisões. Eu já trabalho, eu mando em mim, eu sou dono do meu dinheiro. Não, e nós sabemos que o primeiro mandamento com promessa é honrar o seu pai e sua mãe. Né? Então eu acredito que essa Lília foi trilhando um caminho e esse caminho foi se afunilando e eu entendo que você chegou em um determinado momento da sua vida, no ditado muito popular, no fundo do poço. Sim. O que foi o fundo do poço na vida da Lília? Uma menina que já tinha os seus vícios, já tinha suas experiências sexuais. O que foi o fundo do poço para Lília? O fundo do poço foi onde eu entendi, comecei a ter a reflexão de que tudo que um dia eu fiz, né, estava ali agora vindo de uma forma muito forte sobre até mesmo o meu corpo físico e as minhas emoções. O fundo do poço na minha vida, ele chegou emocionalmente, pastor, falando. Porque dali, por idades agora para ficar mais fácil de eu lembrar, porque é uma vivência, são Sim, muitas situações, claro, né, que a gente vai trazendo à memória para poder falar. Aos 26 anos, quando eu já tinha tomado, já estava totalmente diferente. O vício que permaneceu comigo até ali foi, eu ainda não tinha largado o cigarro. E não tinha conhecido a Cristo nesse período ainda. Então eu comecei a entender o fundo do poço com essa idade e ter uma consciência de tudo que eu fiz lá atrás com 26 anos só. Olha que percurso que foi até eu enxergar o que aconteceu. O defraude que eu fiz comigo mesmo, né? E todas as situações que eu vivi. Então, o fundo do poço, para mim, pastor, foi eu olhar para toda aquela situação, aí foi onde que eu falei assim, na verdade, eu não tinha consciência do que estava acontecendo comigo naquele período.
Ou aonde você poderia chegar, né? Isso. Não, eu não tinha uma consciência em relação a isso. Mas eu comecei a viver situações que eu imaginei que... Eu falei, meu Deus, o que é? Aí eu me lembrei de Deus. Foi no fundo do poço que eu lembrei de Deus. Através de entender que a minha vida faltava alguma coisa. Tinha um vazio muito grande. Entendeu? E aí eu fui percebendo, como que num filme, tudo que eu fui fazendo, tudo que eu fiz até aquele momento ali, porque antes eu nunca tinha parado nem para refletir sobre isso. E esse vazio muito grande, Lília, da nossa vida, nós entendemos hoje que ele não é suprido por dinheiro, ele não é suprido por coisas, ele não é suprido por bens materiais, por profissões, formações ou por pessoas. Esse vazio, eu acredito que o próprio Deus, ele permite para que ele venha preenchê-lo a partir do momento que a gente permite. E esse fundo do poço que você mencionou sobre um problema emocional, eu sei que você enfrentou alguns problemas emocionais. Um deles foi a ansiedade. Sim. Outro foi a depressão. Deve ter passado por momentos de terapia. Sim. Fala um pouco pra gente. O que foi a sua ansiedade? Como foi uma jovem de 26 anos? Porque você é uma mulher muito inteligente. Por onde você passou, depois de adulta, com maturidade, você foi muito bem sucedida. Mas o que é uma jovem de 26 anos encarar uma ansiedade ou se medicar? Eu acredito que você se medicou. Sim. Com antidepressivos. Uma jovem de 26 anos. Como foi encarar a ansiedade, a depressão, o pânico e outras coisas mais devido a escolhas erradas, Lilian? Pastor, foi muito difícil. Primeiro que, como o senhor disse, eu era uma pessoa que eu fazia tudo de bom para todo mundo, mesmo... qual a palavra, gente, que eu uso? Mesmo estando... Te prejudicando? Isso. Eu não importava que eu me prejudicasse. Você queria fazer o bem pras outras... prejudicando você. Isso, pagando um alto preço. Exatamente. Então, quando essa situação aconteceu, que eu me vi com ansiedade, já não vivia mais a vida, né, desregrada dos 15 anos. Mas eu estava já com a consequência daquela vida até ali. Então, nesse período, quando eu encontrei o William, que nós namoramos, né, nós casamos, eu comecei, eu creio que foi o momento que eu fiquei comigo mesmo também. E aí foi quando veio a ansiedade. Pastor, uma crise de ansiedade é algo terrível. O pânico, a primeira sensação que eu tive, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. O William me chamou para sair e eu entrei no carro. Você estava namorando ou já estava casado? Nós já estávamos casados. Sim. Na primeira experiência do pânico. Você casou com quantos anos, Lilian? Eu casei com 25 anos. 25 anos. E outro milagre, né, pastor? Porque eu era uma pessoa que eu não tinha dom nenhum para casamento. Eu achava que eu nem ia me casar, né? E pela graça de Deus, o Senhor me apresentou o William. Nos conhecemos no mundo, então nós dois somos um milagre. O William tem uma história tão parecida com a minha. E ali naquele período, quando a gente se casou, eu já trabalhando, né? Ali, como o senhor disse, eu sempre... Foi bem sucedida. Fui bem sucedida. Sempre teve talentos, né, Lilian? Sim, onde eu passei, que eu trabalhei, tive boas referências. E ali, quando eu comecei a entender, quando o pânico veio do nada, num dia qualquer. E aí o William me chamou para sair. A gente ia no Aguinaldo das Pamonhas, que é uma pamonharia aqui em Patos de Minas, que todo mundo conhece. E a hora que ele me chamou, eu falei, William, eu não posso ir. Aí eu falei, por quê? Eu falei, não, vai acontecer... Vinha imagens de acidente, como se fosse acontecer alguma coisa que eu não pudesse entrar naquele carro. E aí a segunda situação que aconteceu de crise de ansiedade, eu estava na festa do milho, com ele, mais um casal de amigo. E aí, de repente, do nada, que eu olhei para a multidão, que eu me vi no meio daquelas pessoas, eu comecei a sentir falta de ar e a me desesperar de estar no meio daquelas pessoas. E eles tiveram que me tirar de lá, assim, muito rápido.
porque a sensação era como se eu fosse morrer. E aí isso começou a ser recorrente. A minha qualidade caiu de vida. Eu não conseguia mais. Eu estava no trabalho ali, começou a prejudicar no meu relacionamento com as pessoas, porque aí eu já não queria mais sair de casa, porque eu tinha medo que algo ruim fosse acontecer. E no ambiente de trabalho, do nada vinha aquelas sensações assim de tristeza, vontade de chorar. Então, eu falei, o mundo acabou. O que eu ia fazer? Né? Até começar a afetar, inclusive, no meu relacionamento. Porque uma pessoa... Não, o William foi muito compreensivo comigo. Muito. Porque como mulher, como esposa, né, eu não conseguia nem ali ter o meu papel de esposa em casa com ele. Quando a ansiedade começou a vir. Então, ali nesse período que eu entendi, eu fui procurar uma terapia psicológica. Eu fiz durante 3 anos um tratamento com um psicólogo. E ali amenizava alguma coisa, tinha uma escuta para mim, alguém para me ouvir, mas aquele negócio, né, aquela turbulência dentro de mim. Eu não conseguia dormir, pastor, tinha terror noturno, eu dormia com a luz acesa. Então, eram noites terríveis. Não descansava no sono? Não descansava. Eu dormia a noite inteira acordada, no outro dia eu ia trabalhar. Nesse período eu cheguei a pesar 47 quilos. Eu sou magra, mas nesse período eu cheguei a pesar 47 quilos. Além do normal. Né? Além do normal. Então... E nós sabemos que a gente lida com muitas pessoas, quem enfrenta esse gigante da ansiedade e do pânico, nós sabemos que vira e mexe, esse gigante tenta ressuscitar. Sim. Mas nós temos uma receita. A Bíblia diz na primeira carta de Pedro, lançai sobre Jesus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém. Nós sabemos que nesse momento de pânico, ansiedade, terrores noturnos, desespero, noites mal dormidas, muitas pessoas pensam e outras realizam besteiras. Sim. Muitas pessoas tentam tirar esse sofrimento com as próprias mãos. É nesse momento de pânico, de ansiedade, que os pensamentos tumultuam, se desorganizam. E quando vinha sobre você esses momentos, já passou na sua cabeça de dar um cabo na sua vida ou de tomar uma decisão totalmente oposta daquilo que seus pais lhe ensinaram ou oposta daquilo que a Bíblia nos ensina, Lilian? Então, não, eu não pensei em tirar minha própria vida, porque eu tinha, nesse período, tem pessoas que chegam nesse nível, né? Eu tinha o medo de morrer. Então, o que eu fazia, pastor? Eu andava com uma bolsa cheia de remédio. Então, eu tinha medo, então eu queria me medicar. É hipocondria? Hipocondríaca. Aí eu comecei a desenvolver isso. Porque aí onde eu saía, eu levava uma bombinha de asma. Aquilo era a sua segurança? Era, minha segurança. E os remédios todos, antialérgico, tudo lá dentro. E eu já pensava, vou passar mal, eu vou tomar isso aqui. Então, era aquilo constantemente. Então, só não pensei nessas situações porque era medo de morrer. Eu tinha medo de morrer. O pânico mesmo de tudo. Mas, nesse período, pastor, olha para você ver, Deus me traz a memória. Eu lembro de um dia em que eu tive uma crise muito intensa. E o William viajava, né? E nesse período ele estava viajando para Montes Claros e eu estava em casa sozinha. E eu ficava com a luz da casa toda acesa. Era muita perturbação. E aí eu lembro de eu pegar a minha Bíblia. E ali eu comecei a ler o Salmo, que eles falavam, tem que ler. Eu não tinha tido nem... Salmo 91. Salmo 91. Deixa aberto nele. Deixa aberto no Salmo 91. Aí eu falei, gente, eu vou ler esse Salmo 91. E ali, pastor, eu ia e lia o Salmo todinho. Eu chorava. Aquele que habita sobre a proteção do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. E aí eu declarava aquilo e eu comecei a ler. Tinha dia que eu adormecia com a Bíblia na mão do lado da cama, até no outro dia, no chão. Porque... Você entendeu que nesse fundo do poço da sua vida
já não havia outra solução Não tinha. a não ser a palavra. A não ser a... E como que foi o encontro da Lilian Vieira com Jesus? Como que aconteceu esse encontro? Porque são duas pessoas maravilhosas, você e Jesus. E nós sabemos que a Bíblia diz que nós não nascemos da vontade da carne, nem da vontade do sangue, mas da vontade de Deus. Nós sabemos que somos um fruto dos propósitos de Deus. E Ele nos permite fazer escolhas, infelizmente, escolhas erradas, mas Ele nunca abre mão de nós, Lília. Sim. Inclusive você que me ouve agora, Deus não abre mão da sua vida, independentemente da situação que você possa estar vivendo. Deus não abre mão da sua vida e espera somente uma oportunidade sua. Então conta pra gente, Lili, como que foi esse encontro tão maravilhoso da Lília no fundo de um poço com Jesus que morreu e ressuscitou ao terceiro dia para que tenhamos vida e vida com abundância. Essa é a melhor parte. Pastor, teve um dia desses momentos, né, que eu estava em casa e aí eu entendi, eu falei assim, gente, não está adiantando tudo que eu estou buscando, não estou tendo melhor, o que está acontecendo? Eu preciso curar lá dentro. Eu preciso curar. A gente busca muitas estratégias, né, Lília, que o mundo oferece. Sim, eu busquei de tudo, pastor. E aí eu falei, gente, eu preciso de algo dentro. Não tá, é dentro, tem que mexer lá dentro de mim. E aí, numa dessas experiências com a Bíblia, uma amiga me convidou, né, para Lília. Vamos na igreja? Vamos na igreja? Sempre tem uns amigos que levam a gente para Deus, né? Sempre tem uns aqueles amigos que tentam levar a gente para o mundo, mas tem amigos que levam a gente para Deus. Eu estava fazendo um curso e aí nesse dia desse curso eu passei mal e uma amiga minha já era cristã evangélica e ela virou e falou assim, Lília, você está precisando de ajuda. Quem que é essa amiga, esse anjo de Deus? É a Keren. Keren, Deus te abençoe em nome de Jesus. Com certeza você vai receber muito galardão de ter ganhado essa moça para Jesus, porque ela tem dado muito fruto. E que Deus te abençoe. E aí, Lília? Ela falou assim para mim no curso, Lília, você precisa de ajuda, vamos ali, eu conheço alguém. Eu já tenho a minha religião, eu não preciso disso não. Morrendo. E na ignorância. E ela, não, Lília, é diferente. Eu falei, tá, uma hora que eu te mando mensagem. Desse jeito, né, um pouco resistente. Aí um dia o negócio ficou feio. Eu tive uma crise muito violenta. E aí eu falei, mãe, a Keren me falou que tem uma pessoa que faz oração lá da igreja dela. A senhora deixa eles virem aqui orar por mim aqui na sua casa? Porque eu não quero que eles vão lá não, porque eles fazem oração muito alta, senão os vizinhos vão ouvir. Eu posso vir aqui para sua casa? Olha a ignorância. Você estava com vergonha dos vizinhos. Eu estava com vergonha dos vizinhos. Aí fui para casa da minha mãe, e aí minha mãe, pode vir, chegou lá, pastor, nossa, foi uma bênção. E as 3 irmãs, né, pastora Adine, as 2 missionárias vieram e oraram por mim. E eu tive uma experiência que eu falei, gente, mas o que é isso? O que é isso? Então, ali foi a primeira vez que eu senti o poder de Jesus através da oração. E ali eu fiquei maravilhada, porque eu estava chorando, estava em crise de ansiedade, ali elas oraram por mim e tudo. E aí eu comecei a dar os meus primeiros passos, né, para conhecer o Senhor. Comecei ali a falei, gente, eu preciso conhecer mais desse Deus. Aí eu queria já, aquela que era resistente, eu queria estar na igreja, segunda, quarta, quinta, sexta, eu queria todo dia se estivesse. E um dia eu cheguei na igreja, pastor, e vi as senhoras orando assim. Aí eu falei, gente, como é que elas oram? Eu quero saber como é que elas estão orando. E ali, eu vendo aquelas irmãs, na simplicidade, orando, né, como que era falar com o Senhor. E aquele desejo foi aumentando no meu coração. Daí eu conheci o meu pastor Lélio. Eu conheci a igreja Fé e Milagres. Quando eu vim aqui para essa igreja, irmãos, que eu entrei, a primeira experiência que eu tive foi num dia de domingo. Tinha os cultos, né? Igual a gente continua tendo, 3 vezes na semana hoje. Antes era 2 vezes na semana. Então, quando eu entrei aqui na igreja, eu vinha assim, o pastor falava, gente, quem que é essa pessoa correndo no culto? Chegava ali correndo, esbaforida. Atrasada. Sentava ali na cadeira e já pegava ali meu caderno, tudo que o pastor falava, eu anotava ali. Se eu fazia o culto Tadel.
Treinamento de líderes. Isso. E ali eu começava, gente, eu quero mais desse Jesus, eu quero conhecer Ele. E a cada dia, pastor, que eu escutava a palavra, eu falo isso diante de Deus. A cura ia vindo sobre a minha vida. Eu já estava dormindo de luz apagada, eu já não estava dormindo mais de luz acesa. Tudo através do poder da oração, da fé. O vazio foi-se embora. Foi-se embora. E aí, pastor, num dia, né, de comunhão com os irmãos na escola bíblica, eu pude falar um pouco ali de mim, sentir o acolhimento dos irmãos. Eu falei, gente, que povo que é esse? Eu nunca vi um povo assim, um povo que abraça, que me escuta. Esse povo existe. E é a nossa igreja. No mundo tão individualista, né, Lília? Sim. Onde os relacionamentos são curtos. Não estou falando que é algo exclusivo nosso, mas tem muitas pessoas que ainda abraçam, amam, são verdadeiras, se importa com a dor da gente. Sim. E, pastor, quando eu estava, depois dessas ministrações, do entendimento, de começar a frequentar a casa de Deus, né, de me entregar ao Senhor, eu tive uma experiência. Teve um dia que eu saí do banheiro em casa, voltando a toalha. E aí, quando eu saí daquele momento, que eu me olhei no espelho, eu comecei a chorar. E era minha primeira experiência com o Espírito Santo, que eu falei assim, Senhor, perdoa. Eu não sabia, eu pude sentir o amor de Deus pela minha vida. Eu falei, Senhor, me perdoa, eu não sabia que o Senhor me amava tanto assim. E pedindo perdão para Deus por tudo que eu já tinha feito com o meu corpo. Foi a primeira experiência, porque assim, numa das coisas que me levou ao abismo, não só os vícios, mas foram as carências afetivas, né? E ali, essa experiência com Deus. Então, Deus começou a fazer na minha vida, a partir desses momentos. E aí, uma nova Lília começou a vir através dessa experiência com Jesus. E ali, pastor, já não tinha mais terapia, já não tinha mais remédio, já não tinha mais... Dormir de luz acesa. Dormir de luz acesa, sabe? Aquela inquietação, Deus trouxe para a minha vida algo que a minha mãe, minha família viu em mim. Porque as pessoas veem em nós quando algo muda, né? Que eu estava diferente. Não era, e era de dentro para fora. De dentro para fora. E uma nova história começou a ser escrita. Sim. E nós temos a alegria de fazer parte da sua história e da história do William. E veio o desejo de ser mãe. E quando você foi fazer os seus exames, você deparou com uma... não é uma enfermidade, mas com uma anormalidade, seria isso? Na sua trompa, né? Isso. E eu gostaria que você falasse sobre isso. Então, aí aos 20, com 1 ano, 2 anos de casado, veio aquele desejo de ser mãe, né? E pra mim, eu não sabia que ia ter essas dificuldades. Então, eu fui ao médico, porque eu fiquei 2 anos sem tomar nenhuma medicação e eu não engravidava. E eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Então, aí eu fui procurar um médico especialista, né? Dr. Veneraldo, foi nele, ele fez todos os exames. De renome. Sim. Um ótimo doutor. Isso, e aí ele fez os exames, ele falou assim, ó, Lília, eu não vou te receitar nenhum tratamento agora, a gente precisa descobrir o que é que você tem, para poder depois ver se tem algum tratamento para poder você conseguir engravidar. 1 ano é normal, né? 2 anos e pouquinho tem alguma coisa errada. Aí, pastor, ele fez um exame e de cara a gente descobriu. O exame que eu fiz foi esterossalpinografia. Ele é um exame por imagem que vê as trompas. E na hora do exame, a pessoa que estava realizando o exame falou assim, Lília, você já fez ligadura? E eu, não, tão nova, né? Não. Ela falou, não estou conseguindo encontrar suas trompas. Aí eu falei, meu Deus, né? Procura, vê direitinho. Aí até que o exame que era para ser 20 minutos, eu fiquei lá dentro uns 40 minutos. Quase 1 hora. Quando eu fui pro doutor, ele falou assim, Lília, existem 2 maneiras de você ser mãe. Ou um milagre, ou fertilização. Aí ele veio me explicar que precisava da ponte, que as minhas trompas eram envelopadas e a outra estava obstruída. Não tinha passagem. Você nunca imaginou isso? Nunca. Nunca imaginei. Dali eu já saí, assim, muito decepcionada, muito triste, né? Porque não dependia mais da minha vontade. Aí eu entendi que eu ia ter que colocar a minha fé no Senhor mais ainda, ter mais uma experiência com Deus.
E aí eu entendi, inclusive, o propósito que Deus me trouxe para a igreja também. Porque Deus une pessoas também por causa do propósito, né, pastor? Exato. A história da pastora, quando eu vi a pastora contando a história dela, do Senhor, e eu falei, meu Deus, a pastora também, ela teve dificuldade, ela não podia gerar, e ela gerou, então aquilo alimentou a minha fé. Para eu acreditar que eu poderia ser mãe, porque só poderia ser um milagre. Não tinha outra coisa para fazer, no momento ali eu não poderia fazer também a fertilização, então eu falei, Senhor, e comecei a orar, né? E o Senhor, todo mundo. Olívia, só aproveitando aqui a carona, uma pessoa que lidou com pânico, com ansiedade, com a depressão, já tinha vencido esse gigante e depara com uma notícia tão complicada como esta. Nesse período, a ansiedade quis voltar ou você já estava bem resolvida quanto a ela? Pastor, eu estava. Deus me curou dela por completo. De vez. Não tive crise. Pela raiz. Pela raiz. Eu não tive nenhuma crise, nada de ansiedade. Nada. Já estava curada. Já, desde aquele momento. Eu só tive muita dor, muito choro, muita tristeza de saber que não poderia ser como eu queria. Né? Porque, na verdade, nós nunca havíamos nem falar sobre isso. Sim. Né? E que bom que o doutor disse duas opções, um milagre ou fertilização. Isso significa que esse doutor acredita no milagre. Sim. E quando nós falamos de milagres, a Bíblia está recheada de milagres. E tem um versículo que eu amo muito, Lídia, que está em Lucas capítulo 1, versículo 37, quando o anjo Gabriel anuncia para Maria que ela estava grávida e traz toda a revelação. Ela disse assim, como acontecerá isso? Se eu nunca dormi ou nunca deitei, nunca coabitei com meu esposo. E Gabriel, o anjo do Senhor, ele fala assim, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. E no versículo 37 ele fala assim, porque para Deus nada é impossível. E muito nos alegra quando Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você lembra quando houve uma oportunidade, uma luz no fim do túnel, de que você e o William iria viajar até Brasília, porque um hospital renomado estava ali dando a possibilidade, se não me engano, de um tratamento, Sim. ou de uma fertilização, e nós fomos orar sobre isso. E eu lembro como que se fosse hoje, dizendo, Lília, vocês vão só passear, porque o milagre vai acontecer aqui. Que período legal aquele, né? Sim. De experiência, de motivar a fé, de crer que um milagre viria. E vocês chegaram em uma só vez e depois não foram mais, né? Até Brasília. Sim, nós fomos, na verdade, 2 vezes. 2 vezes? Isso. A primeira vez foi só uma conversa de rotina, ali eu saí mais decepcionada que quando eu entrei. Porque ele me perguntou a minha idade e falou que eu deveria ter ido antes e que, como era um tratamento pelo SUS, eu poderia ficar ali na fila até a idade de eu não poder mais. Aí a gente veio, eu vim frustrada e falei, Deus, se o Senhor quiser, Deus, o Senhor pode fazer eu gerar um filho no meu ventre. E eu e o William vinha cantando, orando ao Senhor. E nesse período ali, a igreja, o Senhor, né, nos abraçou, foi conosco até Brasília, os irmãos ali nos ajudaram, com oferta, com carro, todo mundo em prol do nosso sonho. Eu creio que quando nós voltamos dessa maneira, eu voltei grata por ver que Deus movia os céus, usando o Senhor, os irmãos como anjos ali na nossa vida. E aí, pastor, eu tive que fazer os exames de novo, para levar alguns. E aí ele foi e falou, aí a gente fez uma segunda viagem. A segunda viagem foi para mostrar os exames. Ele, nossa, agora além das trompas tem um cisto no útero. Então, outra dificuldade, né? E aí eu e o William veio muito desanimado de lá. Isso foi em agosto de 2019. E aí, em novembro de 2019, o que aconteceu? O William me ligou, pastor, nós queremos falar com o senhor. E eu estava saindo de uma visita, era quase 11 horas da noite. E eu ainda disse, lembro tudo. Esposa, falava com a Estela, o que
que será que o William mais a Lília quer conosco hora desta? Será que aconteceu alguma coisa entre eles? Será que não está legal? E eu recebi vocês eu fui na casa de vocês. Você foi lá em casa. Eu fui na casa de vocês e quando eu cheguei, nós tivemos a honra de receber da mão de vocês aquele lindo presente, nos mostrando o exame positivo de um milagre. Mas as minhas lágrimas, eu não consegui conter minhas lágrimas, porque era o nosso desejo de ver vocês bem, de ver vocês ganhar esse grande presente. E você teve o privilégio dos céus se mover a favor da sua vida. E a gravidez foi tranquila. Tudo, comi de tudo, pastor, tudo. O que eu mais comi na gestação foi pamonha, feijoada. Não tive nada, nenhuma intercorrência, nada. Tudo tranquilo. E hoje nós temos o prazer de ver o João Gabriel aqui, no altar da igreja, com o violãozinho dele, ao lado do pai, né, ao lado do Ilha, cantando, tocando, né? E nós sabemos que isso é um dom de Deus. E quando a gente para, Lilian, para olhar para trás, quantos milagres Deus fez na sua vida, né, Lilian? Sim, muitos milagres, pastor. Eu falo isso com a minha mãe e meu pai hoje. Eu lembro que na minha formatura, eu dediquei a mensagem a eles pedindo perdão pela vida que eu tive, né? E eu falei, pai, mãe, me perdoa. E olha só quantos motivos, e contando para eles, né, essas situações que hoje eu contei aqui para vocês e para todo mundo, que essa mensagem ainda vai chegar em nome de Jesus. Amém. Eles ficaram assim assustados e alegres, felizes de ver, né, que Deus, quantos milagres, porque creio que se não fosse a intervenção do Senhor, nem viva hoje eu estaria aqui, né, para contar esse tanto de bênção. E Paulo, ele nos afirma que aquele que está em Cristo, né, Lília? Ele é nova criatura, aquela moça de tempos atrás, aquela adolescente rebelde, aquela moça custosa, teve um encontro real com Jesus. E hoje nós podemos dizer que Deus, na infinita bondade, Ele tem te colocado em um lugar de honra. Em um lugar de honra. Hoje você tem um esposo fiel, um homem de Deus. Hoje você tem o seu filho, um garoto perfeito, saudável, que ama Jesus, que ambos estão na igreja. Você está servindo a Deus. Você é uma das pessoas que eu conheço que ama ajudar o próximo, uma pessoa que ama de verdade Jesus, e uma das pessoas que eu conheço que mais ajuda pessoas, inclusive mães grávidas que têm ou que teve o mesmo histórico que o seu. Como Jesus é maravilhoso, hein, Lília? Como Deus é lindo, pastor. Como Ele confunde a sabedoria, né, dos homens. Como Deus é maravilhoso. Como Ele transforma as coisas loucas desse mundo para confundir, né? Se você olhar para dentro de você hoje, há anos atrás, você conseguiria imaginar que Jesus iria te colocar na posição que você está hoje? Jamais. Quando seus pais olham para você, como eles te veem hoje? Pastor, todo mundo da família que me vê fala, meu Deus. Quando vão lá em casa, quando eu recebo eles à mesa, né? Fala, gente do céu, a Lília é outra pessoa. Seus irmãos? Meus irmãos, toda a família. Porque você se formou em letras, você Isso. também é psicopedagoga. Sim. Você por muito tempo teve o seu estúdio de beleza, Lilian Vieira, Sim. onde você ajudou muitas pessoas, formou pessoas, foi também professora do SENAC, né, por um motivo de uma causa maior, que é servir a Deus integralmente. Você deixou o seu curso, mas de boas amizades, com nome de respeito. Sim. E é uma pessoa que tem muito talento. Então olhar para trás, Lilian, no retrovisor da sua vida, é realmente ver o amor de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus. Hoje você tem a sua casa estruturada. Hoje você pode dizer como Josué, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Como é bom, né, Lília? Sim, nossa. Não.
Dentro de tudo que nós falamos, tem alguma coisa que você deseja acrescentar? Porque eu vou encerrar com 5 perguntas rápidas com você. Mas antes do encerramento, tem algo que você deseja acrescentar? Tem algo que você deseja falar para um público específico, para as mães ou para os pais, para os filhos? Algo de Deus que está dentro de você e que vai acrescentar na vida de alguém que está nos assistindo? Sim. É uma mensagem, né, para você que específica, e para jovens, e para você também que já passou ou está vivendo essa situação, né, que eu já vivi, que se encontra às vezes pensando, porque vinha muito na minha mente, será que eu vou casar? Será que alguém vai me querer? Um complexo de inferioridade terrível, uma não aceitação de mim. Eu quero falar para você que você vai sim. Assim como Deus mudou a minha história, em Deus você pode mudar, Deus pode fazer nova todas as coisas na sua vida, assim como Ele fez na minha vida, né? Então, que Ele é o único caminho. Procure os recursos que tiver ao seu alcance, né? Não estou falando para não procurar os profissionais, mas eu estou falando que o único recurso que cura e traz uma vida de uma mudança da vida mesmo, de dentro para fora, esse alguém é Cristo, né? O desejo do meu coração é que a minha história, né, possa chegar até o seu coração e você ver que é possível, em nome de Jesus. Amém, Lília. Tem um versículo aqui que eu amo muito, que está em João capítulo 15 e versículo 5. Você acabou de falar sobre isso e eu lembrei dele. Jesus fala assim: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E nós resumimos nessa palavra. Nós podemos correr para vários lugares, nós podemos correr para várias fontes, mas sem Jesus a nossa vida se torna em vão. E eu quero muito glorificar a Deus por sua vida, pela vida do William, pela vida do João Gabriel, que tem um sorriso lindo também. E eu vou te pegar de surpresa com 5 perguntinhas rápidas. E a primeira pergunta que eu faço a você: Deus. Vida. Família. Aconchego. Um lugar. O Senhor. Uma pessoa. Jesus. Uma frase. Eu vivo porque a minha vida é de Cristo. Amém. E com muita alegria no meu coração, como seu amigo, como seu pastor, como seu irmão mais velho, como seu intercessor, como seu servo, eu quero te agradecer por ter tirado o seu tempo e estar conosco aqui no estúdio da Igreja Fé em Milagres para transmitir a pessoas uma verdade, uma cura, uma libertação, uma renovação, e que através da sua vida outras pessoas sejam também alcançadas. E nós iremos terminar esse podcast tendo o prazer de receber a sua oração. Ore por nós. Amém. E nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui, Jesus. Obrigado pela vida do pastor Lélio, pela nossa igreja local, Senhor, e por todas as vidas onde esse vídeo vai chegar, Jesus, onde esse podcast vai chegar. Pai, que o Senhor possa transformar vidas, ó Deus, e que as vidas possam ser impactadas pelo Teu amor. Obrigada pela Tua graça, pela Tua misericórdia, meu Pai, que pode transformar e mudar tudo e qualquer coisa. Assim eu oro, meu Pai, agradecendo porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres, Senhor. Que a Igreja Fé em Milagres, ó Pai, a Igreja do Senhor, Pai, possa alcançar vidas e trazer, meu Pai, o resgate. Assim eu oro, meu Pai, para que vidas sejam salvas, Pai. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, meu Pai. Amém. Amém e amém. Amém. Encerramos aqui o nosso terceiro episódio com Lilian Vieira, Igreja Fé em Milagres, Rua Ouro Preto 715, bairro Santo Antônio, Patos de Minas, Minas Gerais. Um beijo e que Deus vos abençoe.